Meditação diária, 3 de dezembro. Visão sem limites. Talvez, pela primeira vez, tenhamos uma visão da nova vida. Texto básico, página 40. Em nossa dicção, a visão que tínhamos de nós mesmos era muito limitada. Todos os dias passávamos pela mesma rotina: obter, usar, descobrir meios e modos de obter mais. E isso era tudo o que poderíamos razoavelmente esperar enquanto durassem nossas vidas. Nosso potencial era limitado. Hoje, nossos projetos são outros. A recuperação nos deu uma nova visão de nós mesmos e de nossas vidas. Nós não mais nos encontramos presos em nossa interminável e cinza rotina da adicção. Estamos livres para nos estender em novos caminhos, tentar novas ideias e atividades. Fazendo isso, nos vemos de uma nova maneira. Nosso potencial é limitado somente pela força do poder superior que cuida de nós. E esta força não tem limites. Em recuperação, a vida e tudo mais que existe nela parece aberto para nós. Guiados por nossos princípios espirituais, movidos pelo poder dado a nós pelo Deus de nossa compreensão, nossos horizontes são ilimitados. Só por hoje, eu vou abrir meus olhos às possibilidades diante de mim. Meu potencial é tão ilimitado e tão poderoso quanto Deus de minha compreensão. Agirei movido por este potencial. Uau, essa frase é interminável e cinza rotina da adicção, ela sempre me pega. É uma imagem muito poderosa. Muito. Porque não fala só do caos, da destruição que a gente sempre imagina, mas de algo talvez até pior, que é a monotonia da obsessão. Obter, usar, conseguir mais. Parece um ciclo vicioso que simplesmente apaga todas as outras cores da vida, né? Apaga completamente. Essa rotina cinza é, a descrição perfeita em linguagem humana do que a nossa literatura define como um adicto. Um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. O controle é literal. Totalmente literal. Não é exagero, a vida inteira da pessoa passa a orbitar em torno desse ciclo. É a manifestação mais pura do primeiro passo, sabe? De uma vida que se tornou incontrolável. Essa visão limitada não é uma falha de caráter. É um sintoma direto da doença. E é interessante essa questão da incontrolabilidade, porque para quem está de fora, às vezes não parece tão óbvio. A pessoa pode estar lá trabalhando, mantendo uma fachada. Sim, mantendo as aparências. Exato. Mas por dentro, a mente só opera nessa lógica do obter, usar, conseguir mais. Como é que esse mecanismo se sustenta por tanto tempo? Bom, basicamente pela negação. A negação é tipo o sistema imunológico da adicção. Nossa! O livreto Isto Resulta fala muito sobre como a negação nos proteger de encarar a realidade. É um mecanismo que faz a gente acreditar em ilusões, coisas do tipo, o problema não sou eu, é o meu emprego. Ou, se eu trocar de droga, aí sim eu consigo controlar. A famosa barganha. A famosa barganha. A negação cria uma espécie de visão de túnel. A gente só consegue enxergar a próxima dose, a próxima mentira, a próxima fuga. E fica completamente cego para o rastro de destruição que está deixando. A vida fica cinza porque a negação filtra todas as outras possibilidades, sabe? Isso me lembrou na hora de uma partilha que eu ouvi uma vez de um companheiro que, com 40 anos de idade, dizia que a única perspectiva que ele tinha era de morrer usando. Pesado. Ele tinha perdido tudo: família, emprego, dignidade, tudo. E aos 40 anos, que para muita gente é o auge da vida, o horizonte dele era a morte. É o retrato mais sombrio dessa visão de túnel que você falou. Exato. A doença não rouba só o presente, ela rouba a capacidade de imaginar um futuro. E isso se manifesta de formas muito cruéis. Tem outra história que ilustra isso de um jeito que me marcou demais. Um companheiro contando que, no auge do uso, ele foi pro Havaí. Pro Havaí. Pro Havaí. Um lugar que ele mesmo descreveu como paraíso na Terra. Mas ele disse que só conseguia enxergar aquele paraíso pelas lentes de estar doidão.
Nossa. Ele estava num dos lugares mais lindos do mundo, mas a visão dele estava tão sequestrada pela doença que a única coisa que importava era que lá era um lugar quente para dormir na rua e arranjar mais droga. O paraíso virou só mais um cenário. Exatamente. Só mais um cenário para a mesma rotina cinza. Que exemplo forte. Quer dizer, o corpo dele estava no Havaí, mas a mente, a alma, estavam trancadas na cela da adicção. E a única janela dessa cela só mostra uma direção, né? Obter, usar e conseguir mais. É a falência espiritual na sua forma mais extrema. O mundo perde a beleza, as pessoas perdem o valor e a vida se resume a essa busca incessante. Ok. Então, essa é a prisão. Mas a meditação promete uma saída, uma nova visão de nós mesmos. Só que, sabe, essa promessa pode soar bonita, mas para alguém que está no fundo do poço, nesse cenário do Havaí que a gente falou, por exemplo, pode parecer uma fantasia, quase uma ofensa. Com certeza. A força de vontade. De jeito nenhum. Se fosse força de vontade, ninguém precisaria de um programa. A construção dessa nova visão é um processo, e é um processo baseado em ações concretas. E o ponto de virada, pedra fundamental mesmo, é a decisão que a gente toma lá no terceiro passo. Decidimos entregar. Exato. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos. Parece algo muito abstrato, né? Mas na prática é muito simples. É a decisão de parar de lutar. É admitir que os nossos melhores planos nos levaram para essa cela da adicção e que talvez exista uma outra forma de viver. É a rendição. Deixar de tentar controlar o incontrolável e se abrir para uma nova direção. Mas aí vem um paradoxo, né? A decisão do terceiro passo é um ato de fé. E logo depois o programa nos pede um ato de coragem brutal, que é o quarto passo, o inventário. A gente conhece muitas histórias de pessoas que fazem o terceiro passo, mas travam no quarto. Qual é a barreira emocional que impede a pessoa de limpar a lente, mesmo depois de ter aberto a porta? O que a literatura nos diz sobre superar esse medo, de se encarar no espelho? Essa é uma pergunta crucial, porque toca no coração do processo. A barreira é o medo e a vergonha. Depois de anos vivendo na negação, a ideia de olhar para tudo que a gente fez, para quem a gente se tornou, é aterrorizante. A gente teme o que vai encontrar, né? Exato. A gente teme que, se abrir essa caixa, o monstro que vai sair de lá vai nos destruir. E é por isso que ninguém faz um quarto passo sozinho. A literatura enfatiza demais a importância de um padrinho ou madrinha, alguém que já passou por isso e pode nos guiar. A virada acontece quando a gente percebe que não está escrevendo um inventário para ser julgado, mas para se libertar. E o quinto passo, o de compartilhar isso com alguém, é o que realmente abre a porta, certo? A chave. O quarto passo é o diagnóstico, o quinto é a cirurgia. Uma membra numa partilha disse uma coisa perfeita. Escrever o meu quarto passo foi definitivamente um ponto de virada. Pude encarar todo o lixo e começar a reconhecer o que havia de bom em mim. Ah, isso é importante. Não é só o lixo. Não é só o lixo. O inventário não serve só para listar os defeitos. Ele nos força a ver nossos valores também. As coisas que a adicção soterrou. Ao compartilhar isso com Deus e com outro ser humano, a vergonha perde a força. A luz do sol entra. É nesse momento que a tal da nova visão deixa de ser uma promessa e começa a se tornar uma realidade palpável. A gente se vê, talvez pela primeira vez, como um ser humano completo, com falhas e qualidades. Então, não é uma faxina geral que a gente faz uma única vez e pronto, acabou. É mais como manter a casa limpa todos os dias. Exatamente. A nova visão não é um troféu que a gente ganha e coloca na estante. Ela é viva, precisa ser nutrida. É por isso que o programa nos dá o 10º passo. Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. A manutenção diária. A manutenção diária. A falta dela, como a literatura alerta, leva à complacência. E a complacência é a porta de entrada para a recaída. A prática diária do 10º passo muda a nossa perspectiva, sabe? A gente para de apagar grandes incêndios para fazer a manutenção preventiva. Aprende a lidar com os pequenos desconfortos do dia a dia antes que eles virem uma catástrofe. É isso que mantém a visão nítida. Nossa, faz todo sentido.
Essa ideia de manutenção diária me leva a outra parte da meditação que sempre me pareceu um paradoxo fascinante. A gente foca, assim, obsessivamente no princípio de só por hoje, mas o texto fala de um potencial ilimitado e horizontes ilimitados. Como é que essas duas ideias, uma tão focada no presente imediato e a outra tão expansiva, como elas conversam entre si na prática? Esse é um dos pontos mais profundos e, para mim, mais bonitos do programa. A aparente contradição se resolve quando a gente entende a natureza do poder superior em NA. A literatura é muito clara sobre isso. O programa é espiritual, não religioso. Cada um encontra o seu. Cada um encontra a sua própria compreensão de um poder maior. E para quem chega quebrado, cético, sem fé em absolutamente nada, o programa oferece uma solução genial e imediata. Que é o próprio grupo de NA, certo? Exatamente. Uma das passagens mais importantes na nossa literatura diz: um grupo de NA é um forte exemplo desse poder superior a nós mesmos em ação. Pensa bem. Para a pessoa recém-chegada que não acredita em mais nada, ver outros adictos que chegaram tão destruídos quanto ela. Limpos, sorrindo, reconstruindo a vida. Isso. Aquilo é um milagre visível. Não é uma teoria. É uma prova. A energia de uma sala de A, a identificação, o acolhimento, o amor incondicional, aquilo é uma força inegavelmente maior do que a nossa doença. Esse é o primeiro contato com o ilimitado. Entendi. Mas como isso se traduz no potencial ilimitado na vida de alguém que, sei lá, tá desempregado, cheio de dívidas, com a família desconfiada? Onde é que tá o ilimitado quando as circunstâncias da vida parecem tão esmagadoramente limitadas? A conexão está na última frase da meditação. Agirei movido por este potencial. Ação. Ação. O potencial ilimitado não é uma promessa de que amanhã a gente vai ganhar na loteria ou virar presidente de uma empresa. O poder ilimitado se manifesta na ação de hoje. É sobre ter acesso a essa força um dia de cada vez, para fazer a próxima coisa certa, por menor que ela seja. Entendi. Para essa pessoa desempregada, o potencial ilimitado hoje pode ser a força para não usar, pode ser a coragem para fazer um telefonema, pode ser a humildade para ir a uma reunião em vez de ficar em casa se lamentando. O potencial é limitado porque essa força está disponível todos os dias, em qualquer circunstância, para nos ajudar a fazer a escolha que nos aproxima da recuperação e não da adicção. E com o tempo, a soma dessas pequenas ações diárias é o que realmente expande os horizontes. Eu penso na história daquela mulher que se mudou para um país onde não existia a NA. Sim, lembro dessa história. Em vez de se desesperar, ela usou as ferramentas que tinha e ajudou a fundar Irmandade lá. Ela não tinha um manual, não tinha uma estrutura pronta, mas ela agiu com base nesse potencial e criou algo do nada, movida pelos princípios. Que exemplo fantástico! Ela não esperou as condições ideais. Ela se conectou a essa força e se tornou um instrumento dela. É isso que acontece quando a gente sai do centro do universo e permite que algo maior nos guie. E tem também a partilha do companheiro que, para encontrar um novo trabalho, teve que se reinventar completamente, reaprendendo tudo desde o nível da alfabetização. Nossa! Imagina a humildade e a força que isso exige. Para alguém preso na rotina cinza, a ideia de voltar a ser alfabetizado para construir uma nova vida seria impensável. Humilhante até. Mas, guiado pelos princípios, o horizonte dele se abriu. O impossível se tornou possível, um dia de cada vez. Esses exemplos mostram que os horizontes ilimitados não são sobre a ausência de problemas. São sobre a ausência de controle da doença. Quando a adicção não está mais no comando, quando a gente é guiado por princípios como honestidade, boa vontade e humildade, as possibilidades se multiplicam. O poder não vem de nós, indivíduos falíveis e limitados. O poder vem dessa conexão com algo maior. E esse poder, como a meditação nos lembra, não tem limites. Então, depois de toda essa conversa, a gente volta para essa tensão bonita, esse equilíbrio delicado. A meditação nos inspira com a visão de um futuro com horizontes ilimitados, de um potencial que não tem fim. E, ao mesmo tempo, todo o alicerce que sustenta essa possibilidade, tudo que a gente discutiu aqui, está fincado no princípio radical de viver só por hoje, de se libertar do peso do passado e da ansiedade do futuro. Fica a reflexão, então. Como conciliar essas duas ideias na prática?
Como é possível manter a visão nesse potencial ilimitado, sonhar com novos caminhos, sem se deixar levar pela ansiedade do futuro e, ao mesmo tempo, permanecer firmemente com os pés no chão, no presente, vivendo apenas o dia de hoje? E talvez a resposta esteja aí mesmo, né? O potencial ilimitado não é sobre planejar o futuro, mas sobre a liberdade de saber que só por hoje qualquer futuro é possível. É uma paz que se encontra no presente, não um plano que se traça para o amanhã. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto! Só por hoje. Funciona!